Fala, moçada bruta que acompanha meu canal, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Pessoal, estamos aí mais um dia, graças a Deus, continuando aí o nosso curso de Fisiologia Humana, tá? Nós estamos aí no período, a parte inicial, Fisiologia Celular, comigo, professor Ederson Witz. Se você ainda não é inscrito no canal aí, dá aquela força aí pra gente, nos estimular a continuar gravando os vídeos aí. Você que é meu aluno aí, muito obrigado por me acompanhar. E eu vou dar continuidade, pessoal, hoje falando um pouco sobre o transporte ativo primário, tá? Então, o foco hoje é falar um pouco sobre o transporte ativo primário. É claro que eu vou fazer contextualizar aqui no início, mas o foco é trabalhar sobre isso. Posteriormente eu vou falar sobre o transporte ativo do tipo primário, eu vou falar ali um pouco sobre a bomba de cálcio, também na aula posterior. Também vou falar um pouco sobre a bomba de prótons e vou comentar um pouco sobre o transporte ativo secundário, né, e dar alguns exemplos aí, algumas correlações clínicas para vocês colocar na prática, a gente entender um pouco melhor, beleza? Então vamos lá, pessoal. Transporte ativo. Como nós vimos nas aulas anteriores, está disponível aí se você quiser assistir. O transporte passivo é aquele que não gasta energia e o transporte ativo é aquele que gasta energia. Então nós vamos falar de alguma coisa que gasta energia. Quando nós falamos de gasto de energia, pessoal, nós temos que entender que a energia citada aqui se chama ATP, beleza? Então a energia aqui é adenosina trifosfato, beleza? Adenosina trifosfato é a fonte de energia, beleza? O transporte, pessoal, é relacionado aos solutos. Então, os solutos são transportados entre as membranas. E esse transporte é ativo porque ele consome ATP como fonte de energia. Então, nós estamos transportando solutos entre a membrana e aqui nós estamos gastando energia para isso. Beleza? Então, esse é o primeiro entendimento que nós temos que ter. Segundo, pessoal, que quem faz esse transporte, quem leva, né, para dentro ou para fora da célula aí entre as membranas, são proteínas, tá? Essas proteínas que fazem esse papel de transportar. Elas vão consumir energia para fazer isso. Beleza? Vão consumir o ATP como fonte de energia, tá? No transporte ativo, pessoal, basicamente existem, dependendo da referência bibliográfica, trata-se dois tipos, tá? Eu sei que se você pegar, por exemplo, os princípios aí, o livro de princípios de anatomia e fisiologia, ele coloca também as vesículas, né, como um tipo aí, tá? Mas aqui nós vamos tratar inicialmente como dois tipos: transporte ativo primário e transporte ativo secundário, tá? Pessoal, olha só. O transporte ativo primário é a matriz aí que vai consumir o ATP, ou seja, a maior forma de consumir ATP como fonte de energia, tá? Para vocês terem uma noção, pessoal, o transporte ativo primário, ele vai consumir, em média, né, de uma célula para outra aí, em torno de 40% da energia produzida lá na mitocôndria, em torno de 40% é usado para fazer esse tipo de transporte, ou seja, para transportar os solutos aí entre as membranas, tá? Se nós considerarmos, por exemplo, uma fibra muscular e uma célula nervosa, pessoal, esse consumo aumenta, tá? Indo aí de 60 a 70%, né, da energia produzida pela célula para fazer isso aqui, cara. E se a gente considerar, por exemplo, uma ali na bomba de prótons ali, né? Ali por exemplo, ali nas células tubulares distais ali e gástricas, células gástricas ali, né? Células do estômago, isso pode chegar a 90% da energia, pessoal, gastando ATP para fazer o transporte de substância. Então, para vocês terem uma noção que isso é importantíssimo aí para o funcionamento normal do corpo, tá? Transporte de substâncias, tá? Nós temos aí, pessoal, exemplo aí de substâncias transportadas, né? De forma primária, nós podemos citar aí o sódio, tá? O cloreto, o potássio, né? O hidrogênio, tá? O cálcio, o cloreto, o iodo. Então são várias substâncias que nós podemos citar aí como exemplos
que são substâncias que são transportadas gastando energia aí para fazer esse movimento delas, tá? Lembrando que aqui nós estamos transportando substância para dentro ou para fora, tá? E eu vou explicar um pouquinho, tá? Sobre isso aí, beleza? O transporte ativo secundário, pessoal, que aqui nós temos, por exemplo, um exemplo aqui, né? O simporte, né? O antiporte, né? Ou cotransporte e contratransporte, são exemplo, pessoal, de transporte de substâncias, né, utilizando o ATP, mas esse ATP é usado de forma secundária, tá? Em resumo, transporta-se os íons, né, principalmente de sódio e potássio, e essa energia formada nesse movimento desses dois íons gera um gradiente que vai fazer com que outras proteínas consigam transportar, né, junto com o sódio, junto com outras substâncias como o potássio, a gente consegue transportar outras coisas juntos, tá? Com essas moléculas aí, né, com esses íons de sódio, por exemplo, a gente consegue levar outras substâncias aí nesse transporte, tá? Detalhe, pessoal, aqui, que são outros tipos de proteína. Por quê? Porque se a gente falar em transporte passivo, tem uma proteína de canal de sódio que faz o sódio passar por ele. Então essa é exclusiva para sódio. Isso aqui, a proteína não gasta energia, né? É uma difusão facilitada, né? No transporte ativo, nós temos proteínas consumindo energia para poder transportar para fora e para dentro, dependendo aí da substância. No transporte ativo secundário, vou riscando aqui, nós temos outras proteínas, são proteínas exclusivas, né? E essas proteínas, elas vão atuar nesse mecanismo de simporte, né, ou cotransporte, e antitransporte ou antiporte, né, ou contratransporte, que são vários nomes para a mesma coisa, no qual vai se gastar, sim, o ATP, só que o ATP não é gasto diretamente aqui na proteína, e sim esse ATP resultante do transporte primário. Então, a energia que foi usada nesse transporte primário aqui vai gerar um influxo, um movimento que vai consumir, né, a energia que foi usada aqui movimentou a substância. Beleza, foi. Só que essa energia que movimentou a substância forma um gradiente aqui. E esse gradiente só foi formado aqui porque aqui gastou-se energia. Então disse que aqui é um transporte ativo secundário, que foi formado isso aqui porque existe o transporte primário. Tá? Então nesse transporte secundário nós temos aí o transporte de algumas substâncias aí junto com outras, né? Como no mesmo caminho ou em caminho oposto, como vocês podem ver nas imagens aqui, tá? Exemplos, pessoal, de transporte ativo secundário aí, nós temos aí o sódio, o cloreto, a glicose, né? Nós temos aí os aminoácidos, né? Cálcio, hidrogênio. Então tem muitas substâncias que são transportadas por essas proteínas, tá? Que é utilizado um tipo de transporte chamado transporte ativo secundário, tá? Aqui eu estou só fazendo uma introdução com esses desenhos maravilhosos, né? Que eu sei que abrilhanta o slide, né? Então, posteriormente eu vou falar um tópico somente de transporte secundário, tá? Aqui é só uma introdução tabajara, beleza? Aqui da mesma forma, né? Uma imagem, transporte ativo primário, uma substância entrando, gastando energia aqui na própria molécula. No transporte ativo secundário, aqui o primário está gastando energia, só que forma um fluxo, né? E esse fluxo, o secundário aqui vai usar essa energia que foi usada nesse fluxo para transportar outras coisas, tá ok? Beleza? Aqui uma imagem representando o transporte ativo primário, que eu vou explicar já já, né? Que é uma bomba chamada bomba de sódio e potássio, tá? Eu vou mostrar numa imagem maior ali, beleza? Então, transporte ativo primário. Nós já sabemos que é aquele que gasta energia, né? Um exemplo clássico, pessoal, que é utilizado, se não em quase todas as células do nosso corpo, é chamado aí de bomba de sódio e potássio, né? Ou sódio e potássio ATPase, ou ATPase sódio e potássio, então tem vários nomes para a mesma coisa. Transporte ativo primário, a bomba de sódio e potássio, então é um tipo de transporte ativo primário. É aquele em que uma proteína vai consumir energia para transportar solutos entre os compartimentos, ou seja, entre a membrana. Beleza?
Bizu para gravar aqui, pessoal. A bomba de sódio e potássio é utilizado uma proteína. Então tem uma proteína que fica entre a membrana, né, a proteína transmembrana, que é essa daqui, ó. E ela é que vai fazer esse papel de transportar. O termo bomba, pessoal, refere-se por quê? Porque no transporte passivo se usa a energia, não, a energia usada é energia cinética, então não se considera os de ATP. Então nós diríamos que a substância ela vem pelo gradiente de concentração ou pelo gradiente elétrico, né? A gente fala aí, se tiver os dois, eletroquímico. Então a substância é transportada sem gasto de ATP, beleza? É como se você soltasse sei lá, uma bola no alto de uma montanha e ela descesse pela gravidade ali. Então, morra abaixo, né? No processo aqui chamado transporte ativo, ele vai contra o gradiente. Então, nós temos que entender que a bomba ela vai atuar contra o gradiente de concentração e o gradiente elétrico, o eletroquímico. Então, por ela ter que bombear e contra o gradiente, tem esse termo utilizado bomba, né? Porque ela vai contra o gradiente, beleza? Quando fala gradiente, né, podemos entender o gradiente eletroquímico, né? Ou gradiente de concentração, ou gradiente elétrico, ou seja, normalmente está envolvido os dois gradientes aí, beleza? O cara que identificou isso aqui, pessoal, foi em 1957, chamado James Christian Skoll, tá? Foi esse senhor aqui que identificou esse processo básico que existe no corpo para mantermos vivo aí. Então vocês vão ver que muitos medicamentos, pessoal, muitos medicamentos atuam em cima dessa bomba. Muitas doenças que acontecem, né, eles quebram esse mecanismo aqui e muitas vezes aí vai gerar morte no indivíduo aí. Então é muito importante a gente conhecer isso aqui, tá bom? A bomba de sódio e potássio, pessoal, ela é o mais prevalente, né, nas células, ou seja, se não todas as células, a maioria delas utiliza-se frequentemente desse mecanismo para manter o equilíbrio, tá? Ou seja, existem milhares, né, se nós considerarmos, por exemplo, uma célula, existem milhares de células que existem milhares de proteínas nas células fazendo esse mecanismo o tempo inteiro, beleza? Então isso é muito constante, esse controle, tá ok? Olha só, pessoal, essa bomba ela atua para quê? Para manter o controle dos solutos, né? Nós sabemos, pessoal, nós sabemos que existe aí uma quantidade de determinados íons fora, né? Então, se eu fizer aquele meu desenho top de linha, o que eu posso dizer para vocês? Isso aqui é a membrana, aqui é o intra, aqui é o extra. Então, a bicamada lipídica, ela controla o que pode entrar e o que pode sair. Então, o íon sódio, ele está mais concentrado fora e o íon potássio está mais concentrado dentro. Não quer dizer que não tenha sódio dentro e não tenha potássio fora. Tem, mas em concentrações bem menores. Então, a concentração é maior do sódio, Na, fora. Na+, tá? E o potássio, a concentração maior é dentro. Como o sódio está mais concentrado fora, pelo gradiente de concentração, ele acaba entrando. E lembra que o sódio, ele entra, pessoal, por aquelas proteínas que existem na membrana. Então, por difusão facilitada, ele entra. O potássio, como está mais concentrado dentro, ele acaba saindo para fora, tá? Pelo gradiente de concentração também, né? Isso acontece quando a membrana está permeável, né? Ou seja, ela permite a saída e entrada desses íons. O que acontece aqui? Como isso acontece de forma sem o gasto de energia, lembra-se que a osmose, a água, ela vai tentar equilibrar o volume, né, e as concentrações. Então, quando o sódio entra para cá, a água por osmose também entra. Se não existisse esse mecanismo da bomba que eu vou desenhar aqui no meio, o que ia acontecer? O sódio pelo gradiente ia entrar, o potássio pelo gradiente ia sair, a água, como o volume de água, a água que está fora, ela iria entrar para tentar dissolver ou para tentar equilibrar esse soluto, a célula ia encher de água e iria estourar, né? Então isso é o que iria acontecer. Então, aonde que entra a bomba aqui? A bomba de sódio e potássio, ela vai entrar para equilibrar, tá? Ela vai pegar esse sódio que entrou e jogar para fora. E vai pegar o potássio que saiu, né, e trazer ele e jogar para dentro.
Então, a bomba vai fazer basicamente esse controle aqui. E o que vai acontecer com a água? Como o sódio entrou, a água entrou atrás dele para equilibrar, se o sódio for jogado para fora, a água também vai sair também para equilibrar. Lembrando que a água, por osmose, ela consegue passar pela membrana da bicamada lipídica e também existem algumas proteínas chamadas aquaporinas que também possibilitam o transporte. Então vocês entenderam que a bomba é essencial para controlar o volume, né? O volume da célula ali, não é isso? Que mais, pessoal, que nós temos que entender? A quantidade, né? A quantidade de íons, tá? Então é importante vocês saber que, ó, ela vai trabalhar a bomba com 3 íons de sódio e 2 íons de potássio. Isso em cada proteína, tá, pessoal? Em cada proteína. Lembrando que em uma célula pode ter milhões dessas aqui. Então, muitas, tá? Então, cada uma proteína dessa que vai atuar na bomba, ela vai trabalhar com 3 unidades de sódio e 2 unidades de potássio. É importante isso aqui, cai em concurso também, essa quantidade. Lembrando que o sódio está mais concentrado fora e pelo gradiente ele entra. Né? Então aqui o influxo de sódio entrou. Tá? O potássio está mais concentrado dentro e pelo gradiente ele saiu. Então o potássio saiu aqui para fora. Né? Saiu para dentro. Né? Não dá ruim de fazer o mais aqui. Mas vocês entenderam ali. O que a bomba vai fazer? Ela vai corrigir. Pegar esse sódio que entrou, jogar para fora e pegar o potássio que saiu, trazer para dentro. Qual que é o diferencial do transporte ativo? Ele vai gastar energia para fazer essa função. Então, quantas unidades de sódio que ele vai pegar aqui dentro? 3. 3 unidades de sódio. Quantas unidades de potássio ele vai pegar lá fora? 2 unidades de potássio. E o que ele vai fazer com o sódio que está aqui dentro? Jogar para fora. E o que o potássio que está lá fora vai ser feito? Trazer para dentro. Como que essa proteína vai fazer isso, pessoal? Basicamente, essa proteína, ela tem a capacidade de, ao se fixar esses receptores, né, esses 3 receptores de sódio, fixa as 3 moléculas de sódio e 2 moléculas ali de potássio. E ao ter essa ligação das unidades, essa proteína aqui, ela cliva, ela quebra, hidrolisa uma molécula de ATP. Então ela pega esse ATP aqui, quebra ele formando ADP. Lembra que ATP é 3-fosfato. Ele cliva em ADP, difosfato, e sobra mais um fosfato aqui livre, tá? Esse fosfato, ao se desprender desse ATP, esse ato de clivar, pessoal, gera energia. É como se fosse uma chave. A hora que cliva, a hora que quebra o ATP, tem-se energia suficiente para jogar para fora o potássio, o sódio e puxar para dentro o potássio. E depois o que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer a sequência. O sódio, de novo, vai estar mais concentrado fora, vai entrar e o potássio, que trouxe aqui para dentro, vai sair. Então isso acontece constantemente e a água, como eu disse para vocês, fica modificando, circulando ali. O corpo tem que ter a mesma concentração de água que entrou, tem que sair, pessoal, para a célula ficar isotônica, né, no mesmo volume aí, tá? Isso é essencial para um bom funcionamento, tá? Professor, o que eu preciso saber aqui? Que o transporte ativo primário gasta energia, que a bomba de sódio e potássio é um tipo de transporte primário. Que esse papel de transporte ativo é feito por proteína, que essa proteína cliva energia. Que energia que é essa? ATP. Que aqui as quantidades de moléculas transportadas são 3 de sódio e 2 de potássio. Isso é importante que vocês saibam. Tá? Essa enzima, né? Essa proteína ATPase, isso aqui vem de enzima, ela atua como uma enzima de clivar, de hidrolisar. Beleza, pessoal? Detalhe, pessoal, importante, que em algumas situações, essa proteína pode fazer o inverso, ela pode fosforilar, ou seja, ela pode pegar o ADP, juntar mais o fosfato e formar ATP, tá? Ou seja, consegue se formar energia em algumas situações, que não é o tema aqui, o foco aqui para que vocês consigam meditar aí, beleza? Professor, o que isso faz na prática? Qual que é o papel dessa mudança aí? É só controlar o soluto? Não. Lembra, pessoal, que quando eu faço esse papel de jogar para fora o sódio que entrou e trazer o potássio,
eu controlo as concentrações. Lembra que eu vou gerar uma energia, né, inclusive que vai ser usado no transporte secundário, que eu vou explicar depois. Mas um diferencial é o seguinte, ó, se vocês olhar, o sódio é positivo e o potássio é positivo. Então o que nós temos aqui? Nós temos aqui cargas elétricas no interior e no exterior. No exterior da célula, as cargas são mais positivas, porque a concentração de sódio é muito maior fora. No interior, o potencial da membrana aqui, ele é negativo. Ah, professor, mas não tem potássio aqui? Tem potássio, só que a concentração do potássio em cargas elétricas é menor do que o de sódio. Então, dentro, mesmo que tenha um potencial positivo, só que ele é muito menor. Então, nós falamos que o potencial aqui é negativo. A célula em condição normal, que nós falamos em repouso, ela tende a estar no potencial elétrico no interior negativo. Tá ok? Então, o que nós podemos entender aqui nas funções? Que quando a célula muda esse potencial, por exemplo, no neurônio, no músculo, ele consegue transmitir um sinal elétrico, ele consegue estimular uma contração muscular. Isso é importante para a célula. Tá? Então, a bomba de sódio e potássio ela vai atuar fazendo a manutenção, o controle, a mudança desse potencial. Ou seja, ele vai fazer com que, quando o sódio entre, vai ficar, em vez de negativo, vai ficar positivo. Não é isso? Então dentro vai ficar mais positivo, fora vai ficar mais negativo. Vai inverter as cargas. Tá? E depois a bomba, o que ela faz aqui? Ela joga o sódio, que é positivo, que entrou, para fora. Então ela faz de novo ficar negativo o potencial. Então isso vai gerar, pessoal, uma manutenção nesse potencial. E como eu disse, isso é muito importante, mais ainda nas células nervosas e musculares, tá? Isso inclui músculo estriado esquelético, músculo liso e também músculos cardíacos, tá ok? Possibilitando isso aqui, o potencial de ação, tá? Transmissão de impulso, tá? Outra função, pessoal, força motriz para que certos transportadores façam o importe de glicose, aminoácido e nutrientes. Isso aqui é o que eu falei no anterior, pessoal. Ele vai possibilitar isso aqui, ó. Ele vai possibilitar levar outras coisas juntos, tá? Ou seja, vai possibilitar o transporte ativo secundário. O transporte ativo secundário só existe, né? Ou seja, transportar aminoácidos, né? E outros nutrientes aí, a glicose em quantidades consideráveis, acontecem graças a esse transporte ativo secundário. Eu não quero dizer aqui que a glicose só entra por transporte ativo secundário, não. Né? Nem aminoácido, nem nutrientes. Mas eu quero dizer que isso é um movimento importante para o equilíbrio do nosso corpo ali. Beleza? Então, resumindo esse segundo tópico, ele vai gerar a força, a energia para o transporte ativo secundário. Nesse transporte ativo secundário vão ser transportadas outras coisas aí. Então a bomba de sódio e potássio vai favorecer isso aí. Beleza? Outra informação, pessoal, ela vai criar um gradiente osmótico. O que é isso aqui, pessoal? É aquilo que eu falei para vocês, é o controle do volume da célula. Lembra que quando a água se movimenta, isso é chamado osmose? E quando o soluto movimenta de um compartimento para o outro, a água ela também se movimenta para equilibrar. Então esse movimento da água gera uma pressão, chamada pressão osmótica. E essa pressão osmótica, como eu disse, quando ela sai de um compartimento e vai para o outro, ou ainda sai de fora da célula e entra na célula, ela pode alterar o volume da célula. Então precisa-se de quê? Precisa-se controlar o soluto para que a água também seja controlada. Então, dessa forma, com a bomba de sódio e potássio, a gente consegue equilibrar, né, o quanto que a célula vai absorver e quanto que ela vai perder de volume, beleza? Então, a absorção e a excreção ali do volume vai ser controlado por essa bomba de sódio e potássio. Tudo bem, pessoal? O que mais? Que é importante comentar com vocês. Aqui, pessoal, mais uma imagem que eu fiquei de mostrar, né? Então aqui a membrana plasmática, aqui essa paradinha aqui é o sódio, né? Então o sódio ele vai fixar 3 moléculas na proteína, fixou aqui. O potássio, essa bolinha aqui, ó, que está mais concentrado no interior. Lembra que o sódio está mais concentrado fora e o potássio mais concentrado dentro. Não quer dizer que não tenha sódio dentro e não tenha potássio fora. Tem, mas em concentrações menores. Como que a proteína
sódio e potássio, a ATPase vai funcionar. Ela vai fixar 3 moléculas de sódio no interior, gravem isso, o sódio vai ser fixado no interior, e ele vai fixar 2 moléculas de potássio no exterior. E essa proteína transportadora, o que ela vai fazer aqui, gente? Ó, ela vai usar ATP como fonte de energia. Então ela vai quebrar esse ATP, liberando um fosfato e liberando o ADP. Então vai ficar adenosina de fosfato e um fosfato livre. Essa quebra gera energia. Nessa quebra, o que aconteceu aqui? Ó? Trouxe, né? Levou para fora aqui 3 moléculas do sódio e trouxe para dentro aqui, né? 2 moléculas de potássio. Então a bomba funcionou. E depois o que vai acontecer, professor? O sódio que saiu pelo gradiente vai entrar, né? E o potássio que entrou pelo gradiente vai sair, e depois a bomba vem e acontece tudo, mas tudo novamente. Beleza? Aqui, pessoal, uma imagem que eu peguei da internet, tá? Demonstrando o funcionamento da bomba, aquilo que eu já expliquei. Aqui são as 3 moléculas de sódio na bomba de sódio e potássio. Encostou aqui, clivou a molécula de ATP, vai jogar o sódio para fora. Aqui foi feito em 2 etapas, depende da animação, né? Na verdade, clivou, liberou as 3 moléculas de sódio e agora vai fixar as 2 moléculas no lado externo de potássio. Lembra que a explicação é, né? Aqui está fazendo em 2 etapas, mas o princípio eu acho que vocês entenderam. Agora ele vai jogar para dentro as 2 moléculas de potássio. Então saiu sódio, vai entrar o potássio. Isso gasta energia? Sim, é transporte ativo. Como que é chamado isso aqui? Bomba de sódio e potássio. Mais uma vez, e por aí vai. 3 moléculas de sódio no interior, libera o sódio para fora, e depois fixa as 2 moléculas de potássio do lado de fora e traz ela para dentro. Lembrando que são sítios específicos, tá? Essa bomba, ela é chamada bomba de sódio e potássio porque ela transporta o sódio e potássio contra os gradientes aí. Tudo bem? Aí uma correlação clínica aqui, pessoal, para dar aguçar esse interesse, né? Medicamento aí, né? Os digitálicos, né? Como, por exemplo, o digoxina, né? Esse medicamento é um medicamento utilizado para situações de insuficiência cardíaca. O indivíduo lá nos músculos do coração tem uma fraqueza por um infarto, por uma doença de Chagas, qualquer outro processo danoso, né? E o coração com pouca força. O que se faz, pessoal? Utiliza-se do medicamento, tá? Esse medicamento, por exemplo, digoxina, cardiodigoxina, né? Esse medicamento, o que ele vai fazer? Ele vai atuar na onde? Na bomba de sódio e potássio, tá? Então, o que ele vai fazer lá na bomba, pessoal? Ele vai interferir naquele transporte de sódio e potássio. Ele vai diminuir a quantidade do funcionamento da bomba. Beleza? Quando ele age, pessoal, nesse funcionamento da bomba, ele automaticamente mantém mais sódio no interior. Então, o sódio fica mais concentrado no interior, tá? Na quantidade um pouco maior do que o normal. E aí, o que acontece, pessoal? Quando o sódio está mais no interior, perdão, ao contrário, quando o sódio, eu diminuo a quantidade, né? Eu vou influenciar também no sódio e no potássio, porque a bomba é bomba de sódio e potássio. Esse sódio e esse potássio, o que nós temos que entender? Que no transporte ativo primário, a bomba que joga para fora. Mas no transporte ativo secundário, esse potássio também é transportado, pessoal. Né? Ele é transportado gastando energia de forma secundária junto com o cálcio. Então, o cálcio que está dentro da célula, ele é transportado para fora, né? Ao mesmo tempo que uma proteína transporta o sódio. Então, o que acontece? Se eu altero a concentração, ficou ruim aqui a minha letra, né? A concentração do sódio, o sódio ficando mais no seu interior, qual que é o resultado disso? Eu diminuo a quantidade de cálcio que também está sendo jogado para fora.
Então, em resumo, o que eu vou ter aqui, pessoal? Eu vou ter um aumento do cálcio, que seria jogado junto com o sódio, né? Se eu tenho um aumento da concentração do cálcio no interior da célula, o cálcio, para quem não sabe, ele é utilizado na contração muscular. Eu preciso de cálcio para poder estimular lá a cabeça da ponte cruzada lá do filamento de actina e miosina lá, para que eles se liguem. Eu preciso do cálcio. Então, se eu atuo na bomba, eu interfiro no sódio, né? E também, lógico, no potássio. Faço com que o transporte de cálcio, que seria levado para fora, graças ao cálcio que se movimenta. Na prática, o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho uma concentração maior desse cálcio. Se eu tenho uma concentração maior desse cálcio, obviamente eu tenho um aumento da força da contração. Tá? Esse aumento da força de contração é chamado de inotropismo positivo. Tá? Eu aumento a força da contração. A cada contração que o coração faz, ele consegue fazer uma contração mais forte do que se não tivesse, né, essa mesma concentração de cálcio. Tá ok? Isso vai favorecer, pessoal, né, para as pessoas com insuficiência cardíaca, teve um infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca congestiva, uma hipertensão arterial, faz com que essa pessoa tenha um reforço de força, tá? Ele vai atuar, como eu disse para vocês, atuando na bomba, indiretamente, né, fazendo com que tenha um impedimento dessa saída do cálcio. E essa saída do cálcio, se o cálcio diminui a quantidade que sai, fica mais cálcio no interior. Se eu tiver mais cálcio no interior, eu tenho mais força durante a contração. Beleza? Não sei se ficou claro, o objetivo não é aqui elucidar a farmacodinâmica, a farmacocinética de goxina, né? Mas mostrar para vocês que a bomba de sódio e potássio, ela sim tem influência diretamente no funcionamento corporal e os medicamentos vão atuar em cima desses processos. Beleza? Obrigado por me ouvir, um grande abraço a todos e até a próxima aula. Valeu? Fui!